Eu queria convidar o pastor Léo Lozano, que se aplaude o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Paz de Cristo também, irmão? Alguém já dividiu o altar com Jesus? Deixa eu me organizar aqui. Você tem a revista aí da UDP? O pastor Toninho falou, está na lição 5. O título é Isaac, o filho da promessa. Caso você não esteja aí com a revista, a gente vai ler junto aqui o texto bíblico básico. Acho que preciso botar ali. Então, abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos estar vendo aí do 1 ao 5, depois do 9 ao 12. Estava compartilhando com o pastor Toninho, com alguns irmãos ali, e como a gente continua ainda com aquele frio na barriga, como sobe aqui em cima, graças a Deus, que esse frio nunca se finde, é o temor ao Senhor. E quando nós falamos de algo que nós dominamos, né, no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Agora, quando se fala de palavra de Deus, que é algo que vem da eternidade, né, é algo que, por mais que a gente conheça um pouco, nós nunca vamos dominar, e por isso nós sempre vamos ter esse frio na barriga para a glória de Deus, amém? Vamos ler o texto bíblico básico? Gênesis capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim... Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou ler um, os irmãos lê o outro, amém? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Verso 2. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. E era Abraão da idade de 100 anos. Quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora o verso 9, vocês. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Amém. Irmãos, eu confesso que quando nós pegamos uma lição que é bem familiar, a gente tem até um pouco de dificuldade de elaborar uma aula, né, de elaborar uma lição. E os patriarcas, deu ruim aqui? E os patriarcas são algo assim que está bem no cotidiano do povo de Deus, né? Quem nunca ouviu falar em Abraão, Isaque e Jacó, né? Na semana passada nós tivemos aqui uma aula com o pastor Elton, e foi falado sobre Abraão, sobre as promessas que Deus tinha feito a Abraão, e Abraão foi fiel ao Senhor. Abraão, apesar dos seus erros, ele conseguiu alcançar aquilo que o Senhor lhe havia prometido. Isso aqui eu abro um parêntese porque eu estou falando para pessoas, e quem está falando é uma pessoa que tem dificuldades e tem defeitos. Mas alguém tem algum defeito aqui? Algumas limitações, todos, né?
E mesmo assim, mesmo com limitações, mesmo com desafios, com alguns erros cometidos, Abraão conquistou a promessa. E eu quero já liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus, independente das tuas limitações, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o teu coração e o teu viver. E eu profetizo em nome de Jesus, você também vai alcançar as promessas de Deus. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E Isaac é justamente o filho dessa promessa. Abraão, ele tropeça no meio do caminho e acaba atrasando um pouco aquilo que o Senhor havia prometido. Pastor, eu não conheço muito bem essa história. Tem como dar uma recapitulada? Sim, é escola. Escola a gente dá uma recapitulada. Não entendi, professor. A gente repete. Então, Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. Porém, eu não sei se já aconteceu isso com você. Tu recebeu uma promessa, mas está demorando para acontecer. Né? Alguém chegou para você e fala assim: rapaz, cadê o teu currículo? Me dá aí o teu currículo. Tem uma vaga lá na minha empresa. Aí tu dá o currículo, o cara leva, tu fala: pô, já vou me preparar que hoje mesmo já vão me ligar. E passa um dia, ninguém liga. Passa outro dia, na outra semana, aí tu fala: rapaz, e aí? Babou aquele emprego lá, aquela vaga? Não, é tua, fica calma, vai dar certo. É tua essa vaga aqui, passa mais uma semana e ninguém te chama. Alguém ia ficar nervoso se acontecesse isso? Por quê? Foi algo prometido, você já tem a confirmação que vai acontecer, mas você não sabe o tempo que vai acontecer. Isso é algo que mexe com a gente, né? Mexe com o nosso emocional, com a ansiedade. E justamente Abraão, ele está vivendo esse período. Só que no meio do caminho, por estar afoito e não ter vivido ainda o cumprimento da promessa, sua esposa Sara dá uma ideia para ele. Meu filho, por que né? Já que tu tem a promessa, eu tô velhinha, tu também já não tá mais essas coisas, mas tem a menina aí, né? Tem a empregada aí, né? Acho que ela é mais propícia, é mais fácil você conceber um filho com ela. E ele, né? O velho sem vergonha também aceitou a ideia da mulher e foi lá na novinha lá. E realmente, eu creio, irmão, no coração, isso para a gente é algo, né, muito incomum. Mas naquela época era algo comum. Quando uma mulher não concebia, era normal, era comum, era comum que o homem se casasse com outra mulher para poder dar continuidade à sua geração, ao seu nome. Isso aí era comum nessa época. Mas daqui a pouquinho eu vou falar que mesmo Isaac, passando pelo mesmo problema, teve atitudes diferentes. Então ele acaba se deitando com Agar e gera um filho na escrava. E isso gera um problema terrível. Primeiro que quando acontece mesmo o cumprimento da promessa na vida de Abraão, ele agora tem um filho com a escrava e um filho com a sua esposa. E é justamente quando essa criança é desmamada que surge ali um grande problema. A Bíblia fala que Ismael ele vai zombar. E eu não sei qual é o grau dessa zombaria de Ismael a ponto, né, de Sara ficar tão irritada. Irmão, eu sei que mulher não se irrita com facilidade, né? Não é verdade? Mulher não se irrita com facilidade. Homem não, homem já se irrita com qualquer coisa. Mas mulher é muito mais calma do que homem. Mas eu não sei qual foi o nível, né, de zombaria desse adolescente, porque a Bíblia vai falar ali que os estudiosos vão falar que ele tinha em torno de 15, 16 anos. Então já dá para maquinar bastante zombaria com essa idade, e isso gera uma ira muito grande no coração de Sara. Sara vai falar para Abraão assim: olha, manda essa mulher e esse garoto embora. E a princípio, isso vem ao ouvido de Abraão como algo muito errado,
porque Ismael também era filho dele legítimo. Apesar de ser com a escrava, mas era filho dele, filho de Abraão. Só que quando ele vai consultar a Deus, Deus fala: ouve Sara, que ela está por dentro do negócio. Então, isso vai causar ali, né, um espanto em Abraão, porém, ele vai obedecer ao Senhor e vai despedir a escrava e o seu filho. Mas algo interessante, irmãos, que mesmo ele tendo cometido um ato errado, Deus, ele transformou maldição e bênção. E mesmo aquele menino e a sua mãe sendo despedidos e sendo mandados embora, há uma promessa também liberada sobre a vida de Ismael. E ela fala assim: pode liberar, porque eu também tenho promessa na vida dele. Ele também vai ser grande e ele também vai ser uma grande nação. O problema é que a grande nação até hoje tem se levantado contra Israel. E essa Bíblia, e essa briga entre os ismaelitas e Israel dura centenas de anos hoje, né? Israel e Iraque têm essa guerra, são os dois povos dessas duas descendências de Abraão. Até aqui vocês estão entendendo? Como introdução, foi isso. Então a gente entra aqui já na texto áureo, porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. Objetivos da lição: perceber, como eu falei agora, que a luta milenar entre judeus e árabes teve como gatilho inicial uma precipitação de Sara, que decidiu tornar seu marido pai antes do momento escolhido por Deus. Entender também que, ao escolher Isaac e não Ismael, o soberano de Israel demonstra que age como deseja, sem permitir qualquer interferência humana. E, por fim, conscientizar-se de que as promessas de Deus não voltam vazias, pois ele é o seu fiel cumpridor. E viver na presença de Deus em absoluta obediência, assim como Isaac fez. Isso vai ser um destaque na vida de Isaac, a sua obediência. Diga comigo, obediência. Agora, quem acha bem fácil obedecer, diga obediência. Falou enganado, vou te dar mais uma oportunidade. Quem acha bem fácil obedecer, diga obediência. 4 pessoas só. Eu bebi água já, porque por isso que eu não consegui falar. Entendeu? Porque eu estava bebendo água na hora. Então, escuta isso aqui comigo, olha. Para algumas pessoas, Isaac foi apenas o filho de Abraão, levado por seu pai ao Monte Moriá para ser sacrificado. Veremos na lição de hoje que há muito mais a considerar na vida desse patriarca. Em Gênesis capítulo 22, Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, sacrifica o seu filho. Isso era um costume daquela época? Não. Isso era normal de acontecer? Não. Só que Deus pediu a Abraão. E Abraão era tão fiel a Deus, irmãos. Eu participei de uma encenação, não lembro se foi no Dia dos Pais, e foi algo assim muito forte. E eu contracenei, né, com meu filho. E a gente fez essa cena de Abraão e Isaac. Irmãos, quando eu estava ali encenando, com aquela faca na mão, com aquele cutelo na mão, né? Entendendo que a vontade de Deus era que eu matasse o meu filho. Eu olhei ali para o meu filho, eu falei: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? E eu me emociono até quando eu lembro, porque é algo surreal. Quem aqui em sã consciência sacrificaria o seu filho? Mas Abraão entendeu que era muito melhor obedecer e sacrificar. Embolei os versículos agora na tua mente, né? Porque Samuel vai falar para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus falou,
Deus falou com Abraão, é melhor obedecer e sacrificar o teu filho também. Só que ele foi com essa certeza. Mas algo que vai virar também algo muito forte na vida de Isaac. É porque alguns historiadores vão falar que ele não está subindo o Monte Moriá com uma criança inocente. Ele está subindo o Moriá com um jovem que já entendia o que estava acontecendo. E por isso, no capítulo 22 de Gênesis, ele vai falar, pai, eu não estou ligado nisso aqui, porque eu estou vendo a faca aí na tua mão. Eu estou subindo o Calém aqui. Tá tudo no esquema. Mas cadê o cordeiro? Que a gente vai matar lá em cima? Então, Abraão, ele vai compartilhar a vontade de Deus com Isaac. E a Bíblia vai falar que Isaac deixou-se sacrificar. Ele entendeu que se a vontade de Deus era aquela, ele se entregou. Por isso que lá no final da lição a gente vai fazer um paralelo. O comentarista, ele vai fazer um paralelo entre a vida de Isaac e também a Cristo, né? E a sua esposa Rebeca com a noiva, que é a igreja. Vai fazer um paralelo muito grande, porque Isaac, ele também se deixou sacrificar. Porque, irmãos, não foi à toa que quando eles subiram o Moriá, Abraão vai falar para aqueles moços que estavam subindo com eles. Eles falam assim, ó, fica aqui, porque eu e o moço vai subir para adorar e desceremos. Imagina, irmão, se ele leva aqueles dois moços. Se você está vendo alguém pronto para matar o seu filho, você vai interferir ou não vai, irmão? Claro que vai. Se, cara, tu ficou maluco, é por isso que, às vezes, em algumas situações, Deus tira algumas pessoas do nosso convívio. Porque mesmo pessoas que caminharam comigo, isso eu questionei quando eu li esse texto de Gênesis 22, porque a Bíblia vai falar que esses dois moços aqui estão saindo de madrugada com Abraão e Isaac, estão carregando lenha junto com Abraão e Isaac, passaram pelo deserto junto com Abraão e Isaac. Agora, na hora de subir o Moriá para adorar, Deus fala, Abraão fala, vocês ficam aqui, porque nós vamos subir. Porque Abraão entendeu que tem alguns lugares que você pode estar acompanhado, mas tem outros que Deus vai fazer com você sozinho. Pessoas vão atrapalhar todo o projeto de Deus na tua vida. Então, se Deus tem tirado alguém da tua vida, fique em paz, é projeto dele, é para não atrapalhar aquilo que ele tem para fazer na tua vida por completo. Quantos entendem isso aqui? Diga, eu creio. Então, eles vão subir e na hora que ele vai sacrificar, o anjo vai gritar, ei, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu já entendi que eu tenho o teu coração, e tudo aquilo que eu te pedi em nada, você vai me negar, nem o teu filho, o teu único filho. E é engraçado que vai se reportar a Isaac como único, já que ele tinha outro filho, mas ele vai entender que aquilo que é promessa de Deus é único. Aquilo que é promessa de Deus na vida de Abraão é único. Então, Isaac é o único filho. Ei, não tem nada que possa substituir aquilo que Deus tem na tua vida, é único. Aquilo que Deus prometeu, pô, vamos dar um jeitinho, não está dando certo. Ei, espera o tempo certo, porque o que ele vai fazer é único, é inédito, é só para você, é só na tua vida, é só na tua casa. Quantos creem nisso aqui? Eu creio, reaja aí, diga eu creio. Vamos seguir aqui. Uma vida marcada por milagres. Romanos 9, 7 vai dizer assim, ó, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha só como é importante a Isaque no cenário, né, da Bíblia, da palavra, da história e para as nossas vidas também. O milagre do nascimento de Isaque. A promessa de Deus quanto a gerar um filho, destinava-se a Abraão e Sara. Contudo, Sara não acolheu a palavra do Senhor e decidiu interferir na história. E é importante observar que todo tipo de precipitação produz efeitos danosos. E no caso, na vida de Abraão, gerou uma consequência, um dano geracional. Quantas gerações têm sofrido por causa de um erro de um pai
e de uma mãe. Essa semana a Ana me chamou para conversar. A Ana veio estranha desse negócio aí, né? Do negócio das mulheres lá da... Foi lá para Águas de Lindóia, né? As esposas de pastores, as obreiras, né? Diaconisas. Aí ela voltou meio estranha de lá. Aí ela ontem mesmo me chamou para conversar, eu cansado, né? Querendo matar a saudade também, né? Desde quarta-feira viajando, e ela sentou e a gente teve que conversar ali para rever a criação dos nossos filhos. O rumo que a nossa casa está tomando, o rumo que nossos filhos estão tomando. E às vezes, irmãos, a gente que tem os nossos filhos, Adriana, criado aqui na igreja, né? O seu como obreiro, o meu nas conferências agora também servindo como obreiro, e tu olha, o teu filho está na mídia, teu filho está tirando foto, aí tu olha, meu filho está aqui. Tá tranquilo. Só que quando chegamos em casa, se isso não for continuado dentro da nossa casa, irmãos, nós vamos acabar perdendo os nossos filhos. Por quê? Porque a adoração é aqui, a servir é aqui, mas quando a gente chega em casa, se a gente não der continuidade, na escola vai ter uma outra continuação diferente, né? Na rua vai ter uma outra continuação diferente, né? Nas redes sociais, uma outra ideia diferente de pessoas que estão também dentro da igreja. Então, Deus fez com que a gente se abrisse os nossos olhos para que, quanto à criação dos nossos filhos, para que não aconteça danos, talvez geracionais, que passam de pai para filho. Então, eu quero, em nome de Jesus, trazer esse alerta para todos os pais. Quantos pais tem aqui? Em nome de Jesus, eu creio que Deus está nos instruindo, vai nos instruir aqui para que a nossa geração caminhe na presença de Deus ainda mais e busque a presença de Deus ainda mais, e que a gente não cometa os erros que esses pais cometeram e crie os nossos filhos na presença de Deus e debaixo da palavra de Deus. Amém? Até hoje, o mundo experimenta as consequências do erro de Abraão por meio da luta entre judeus e árabes. Quando aprendemos a guardar o momento de Deus, nós nos preparamos para as bênçãos completas. Deus tem bênção completa para a nossa vida. Olha só, o milagre do nascimento dos filhos de Isaac. E aqui eu quero fazer um paralelo com o tempo de Abraão e o tempo de Isaac. Aqui vai falar assim, as experiências anteriores de Isaac o amadureceram para a vida, embora sua esposa, Rebeca, fosse o quê? O que quer dizer isso? Não pode gerar filhos. Tal como a sua mãe, Isaac não seguiu o exemplo do seu pai e decidiu orar ao Senhor ao invés de se precipitar. Aqui na lição tem umas partes a mais aqui, na lição do professor, e a Bíblia, a lição vai falar aqui que foram 25 anos de oração perseverante. Quantos anos que eu falei? 25 anos. 25 anos Isaac orou para que Rebeca pudesse gerar. E sabe com quantos anos que Abraão recebeu a promessa que seria pai? Com 75 anos. Sabe com quantos anos que ele foi pai? Com 100 anos. 25 anos depois. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Abraão e Isaac passaram pela prova o mesmo tempo, mas Abraão não soube esperar o tempo de Deus. E Isaac aprendeu com o erro que ele não cometeu, para não cometer na sua vida. Eu vou te explicar isso aqui melhor. O seu pai cometeu um erro, mas você não vai cometer o mesmo erro. O seu pai não soube esperar, a sua família não soube esperar, a tua descendência não soube esperar, mas você vai ensinar o teu filho diferente. Aquilo que você viveu de tribulação por causa de erros de outras pessoas lá atrás. Agora o teu caminhar vai ser diferente e você vai viver consequências diferentes. 25 anos para um, 25 anos para outro. Um decidiu fazer do modo errado e o outro decidiu orar e esperar o tempo de Deus. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que já se precipitou em alguma área da tua vida, mas se Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir isso aqui, é porque Ele quer te ensinar. Espere o tempo de Deus, porque no tempo certo a bênção vai chegar da mesma forma, mas só que ela vai chegar completa.
Deus não tem nada preparado para mim, para você, incompleto. Tudo aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na tua é por completo. E assim vai acontecer em nome de Jesus. As virtudes de Isaac. Isaac teve algumas virtudes? Sim. O patriarca decidiu obedecer a Deus irrestritamente. Por esse motivo, não hesitou em levar o seu amado filho ao Moriá. Gênesis 22, que nós falamos agora há pouco. Embora o sacrifício não tenha de fato ocorrido, voltar para casa com Isaac vivo deu a Abraão o sabor de uma ressurreição. As virtudes de Isaac. Na tua revista está aí detalhada, a gente vai passar aqui bem rapidinho, né? Alguns tópicos aqui que revelam as virtudes na vida de Isaac. Primeiro, ele era submisso. O que quer dizer isso? Aceitou, sem reclamar. Quando ele está ali no Moriá com seu pai, ele se submete à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus nem sempre tem a ver com aquilo que você está vendo. Isaac, ele se submete à vontade de Deus, mesmo vendo que ele ia ser sacrificado. Isaac se submete à vontade de Deus, mesmo entendendo qual era a vontade de Deus para a vida dele, que era ser morto ali pelo seu pai. Essa era a vontade de Deus, mas ele se submeteu, ele entendeu que o melhor para ele, naquele momento, era se submeter à vontade de Deus. Segundo, era paciente. Ele não se precipitou, acabamos de falar isso aqui, esperou com paciência, era cheio de fé. Você vai ver na tua revista aí que em Hebreus capítulo 11, versículo 20, Isaac vai aparecer na galeria dos heróis da fé. Isaac era um pacificador. Próximo tópico a gente vai ver aí que ele vai morar em Gerar. E em Gerar, nesse lugar chamado Gerar, pessoas se levantam contra ele. O rei daquele lugar se levanta contra ele. Pessoas entulham os poços que o seu pai cavou. E ao invés de rodar a baiana, ele apazigua. Eu só estou falando com um apaziguador aqui, aleluia. Eu estou falando com homens aqui que no trânsito são apaziguadores. Cadê você? Aleluia, eu creio nisso. Os caras levantando a mão tudo amarelo, tudo sem graça. Estou falando para pacificadores aqui, que quando passa alguém que corta você no carro, você abaixa o vidro e fala, vai na paz de Jesus. Amém? Vai na paz de Cristo, querido. Deus te abençoe. Eu sei, eu estou sentindo, está testificando aqui no meu coração com o teu coração aí. Pessoas que trazem paz, mas só que eu gosto de Jesus. Que ele vai falar em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 9. Ele vai falar assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vê se tem algum filho de Deus aí do teu lado aí. Fala, filho de Deus. Fala, fala para ele. Provoca ele, filho de Deus. Você é filho de Deus, você é pacificador. 2.5, gostava de orar e meditar. Aqui na lição vai dizer, quando Isaac avistou Rebeca, vindo ao seu encontro, ele estava no campo meditando ou orando, como registra algumas versões. Certamente, essa era uma prática constante na sua vida. 2.6, conhecia e ouvia a voz de Deus. Está com a revista aberta aí? Vamos ler esse 2.6 aí. A vida espiritual de Isaac conservou muitos traços da herança legada por seu pai. Um homem que conhecia Deus, ouvia a sua voz e falava com ele. Aí na minha revista aqui vai falar de Gênesis 26, versículo 2. E diz assim, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Daqui a pouco eu volto nesse versículo aqui. Então, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, aqui são as virtudes que nós devemos buscar. É fácil? Não é fácil, não.
mas algumas aqui dá para tirar um pouco mais de letra. Orar mais é mais fácil, é mais fácil do que ser pacificador, irmão. Então, ora mais, busca mais, procura ouvir mais a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deus não fala comigo. Abre a Bíblia, nojento. Abre a Bíblia que Deus vai falar contigo ali. Ah, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Aqui, a palavra aqui. Abre aí para ver se ele não vai falar com você. Então abre, mas cara fechada, às vezes ele não fala. Então, se tu não ouve com a palavra fechada, então abre a Bíblia, lê, porque com certeza você vai ouvir a voz de Deus. Né? Catuca o irmão que está do teu lado, fala, não dorme não, irmão. Daqui a pouco vai melhorar a aula. Oh, aleluia. Ponto 3. As provações de Isaac. Ué, Isaac passou provação também? Eu pensei que era só bênção. Pensei que era só eu e o Jobson que passava aprovação. As provações de Isaac. Olha o que Tiago vai falar, 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nem mesmo Isaque, o filho da promessa, fugiu à regra, pois ele teve que enfrentar provações como seca, fome, inveja e inimizade. Isso aqui vai estar aqui no tópico 3. Por que ele teve que enfrentar fome? A Bíblia vai falar que no tempo de Isaac vem uma grande fome sobre Canaã. E como outras pessoas já haviam feito, inclusive, né, o seu filho Jacó, um pouco mais lá na frente, quem lembra? Quando tem aquela fome terrível e José já está governando o Egito, o que os irmãos, os filhos de Jacó, fazem quando a fome vem? Eles vão para o Egito. Lê a Bíblia, irmão. Tu vai ver que está lá, está escrito lá. Quando veio a fome, eles foram para o Egito. O que Isaac vai fazer? Chegou a fome, lá tem um Nilo, lá o negócio é mais regado. Eu vou para o Egito também. Eu vou porque lá vou ter uma colher de chá melhor. Só que quando ele vai querer ir para o Egito, Deus fala com ele, não vai para o Egito. Ué, mas lá na frente, o outro patriarca não vai para o Egito? Mas você não vai. Aí eu lembrei de quando Paulo está pregando em todos os lugares. Paulo está ministrando a palavra. Ele falou, vou ministrar agora. Não lembro agora o nome do lugar, está lá na Bíblia. Eu vou ler mais. Tá. Quando ele vai ministrar a palavra lá, aí Deus fala assim, ei, aí não. Peraí, Senhor, mas vou ministrar a palavra. Mas aí não. Por quê? Tem tempo para todas as coisas. Deus estava dando um livramento para ele. Como é importante nós ouvirmos a voz de Deus. Quando o povo sai do Egito, irmãos, e eles passam pelo Mar Vermelho, a partir daí, uma nuvem começa a seguir o povo. Aí a Bíblia vai dizer que quando a nuvem seguia, o povo seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Por quê? Aquilo ali representava a vontade de Deus. Eles entenderam que ali era o próprio Deus se movimentando. E quando Deus se movimentar, você tem que se movimentar junto. Mas quando Deus parar, você também tem que parar. O que significa isso? É que você precisa pedir direção a Deus para onde você tem que ir. Peraí, mas o Egito hoje é o melhor lugar para ir. Mas não é para você ir, porque não é minha vontade de você ir para o Egito. Eu sempre que eu posso, eu conto aqui, perdão, e sempre como tem pessoas novas, eu gosto de sempre repetir, porque é edificante. Toda vez que eu conto isso aqui, quando eu era de uma outra igreja, um casal de amigo nosso falou assim, olha, surgiu uma oportunidade, tanto para a minha área quanto para a área da minha esposa, pastor Léo. Olha, nós estamos indo para tal lugar, porque lá é top. Vamos arrebentar a boca do balão, já estamos até vendo casa lá para alugar. Falei, é mesmo? Caramba, que bênção. E aí, Deus já confirmou? Então, mas lá é bênção, pastor. Lá é top. E não sei o quê, lá vai dar certo. Falei, varão, está envolvido aí tudo nas coisas dos jovens. Você, irmã, tu é minha amiga. Vocês frequentam a minha casa aqui, tu está na intercessão, tu está firme aí, pede direção a Deus. Conclusão, não pediram direção a Deus. Com 3 meses, aproximadamente, nesse outro local,
não se adaptaram à igreja de lá, se desviaram, se separaram, a menina voltou a beber, pegou o carro, foi para a BR, bateu e morreu. O menino, eu fui num encontro com Deus há uns 3 meses atrás, e ele estava lá, se renovou as aliança com Deus, e está começando a caminhar. Isso já deve ter uns 7, 8 anos, aproximadamente. Eu era da outra igreja, vou fazer 7 anos aqui, uns 8 anos que isso aconteceu. E agora que ele está se levantando novamente e se restabelecendo na presença de Deus. Por quê? Falta da direção de Deus. Irmãos, toda vez que eu conto isso aqui, todas as 2 ou 3 vezes que eu contei isso aqui, no final do culto, alguém veio me procurar e falou: eu ia me mudar, mas eu entendi que não é a vontade de Deus, porque Deus falou comigo. Eu falei: glória a Deus, porque eu creio, porque se movimentarmos sem a vontade de Deus vai dar errado. Agora pode ser o pior lugar do mundo, Deus está falando: vai, pode ir com fé, pega a tua família e vai embora, porque vai dar certo, independente do lugar, na direção de Deus vai dar certo. Pode ser o melhor lugar do mundo, sem a direção de Deus vai dar errado. 3 aleluia e 1 glória a Deus, bem baixo. Bem baixo. Difícil é estar debaixo da nuvem, mas gratificante é chegar no lugar aonde a nuvem parar e você parar também. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ver uma nuvem sobre a tua cabeça a partir de hoje. É a direção de Deus. Se ela parar, você para. Se ela avançar, você avança. Não é porque você vai ter que mudar de igreja, não. Deus pode fazer a obra que Ele tem aqui na Adevec mesmo. Olha para cima aí, ó, a nuvem aí, por cima da tua cabeça aí. Não é para, não, aqui eu não estou tendo oportunidade. Você está procurando a oportunidade? Está fazendo por onde? Está buscando? Já falou com o líder dos obreiros? Já falou com o pastor Tuninho? Acaba o culto, tu vai embora. Nem a sopa tu toma, meu Deus. Pega ali 5 minutos de comunhão, aleluia. Para ali. Não sabe nem que o irmão Samuca tem uma loja lá no Redentor, lá que vende um churrasco top. Já levei o pastor Tuninho lá. Tempão que a gente não vai lá, né, pastor Tuninho? Levar o pastor Márcio lá. Pode ser, mas hoje não abre. Hoje é segunda. Por isso que ele está aqui. Depois eu te passo o endereço ali do churrasquinho do Samuca, de terça a domingo. Aleluia. O único dia que ele está fechado, ele vem para a igreja, amém? Você pode aplaudir a Deus que a nuvem está ali em cima da cabeça dele, às segunda? Glória a Jesus. Vamos. Quase acabando já. Hã? Tem, né? Se falar que é amigo do pastor Toninho, é? Não, pô, com certeza, pô. Falar que é amigo do pastor Léo, pastor Toninho, pelo menos uns 2 espetinhos é 0,800. Não, o meu já está garantido, o meu já está. Entendeu? Amanhã, pastor. Amanhã. As provações de Isaac. Ah, tá. Me distrai, não. Não fala de churrasco, não, pastor Toninho. Em nome de Jesus, pô. Deixa eu beber uma água aqui. E é bom, é aquele que a gente pede. Que vem tudo, maionese. Aí, ó, as provações. Provado na inveja dos seus vizinhos. Isso aqui é legal. Por quê? Isaac está em Gerar. Diga comigo, Gerar. Gerar é um lugar, tá, irmão? Ele está em Gerar. Chega ali em Gerar, tem uma treta que ele dá uma vacilada. Que vacilada é essa? Que o rei lá, Abimeleque, acha a Rebeca maneirinha, né? Ele falou: rapaz, bonita, hein, a menina. Aí falou: ficou com medo dos caras crescer o olho, né, e matar ele. Aí falou: não, é minha irmã. É minha irmã, gente boa, gente finíssima aqui, minha irmã. Só que aí depois o camarada viu ele dando um chamego na Rebeca. Falou: rapaz, que negócio é esse aí? É tua irmã? Não, conclusão, treta, né? Deu treta. De vez em quando dá treta, irmão. E a igreja é isso aqui, de vez em quando tem uma treta. De vez em quando tem uma treta com teu irmão, tem uma treta com o obreiro, mas depois a gente conserta e fica tudo na paz, amém? Glória a Deus. Então, ele passa por essa treta aí e Abimeleque chega e chama ele e fala assim: ó, você está muito próspero, mete o pé, você está crescendo demais aqui. Ele se levanta, irmão. Sabe o que ele faz? Pacificador. Vai para outro lugar.
Sabe o que ele faz quando chega em outro lugar? Os poços que os camaradas, os filisteus, entulharam, ele começa a desentulhar, começa a trabalhar. Por quê? Porque se não deu certo aqui, e eu fui obrigado a ir para outro lugar, eu não vou para outro lugar e ficar de braço cruzado, eu vou continuar buscando e continuar trabalhando. Então ele começa a trabalhar ali, começa a buscar, até que dá problema de novo. O pessoal vem e implica com o poço que ele está ali desenterrando. Aí ele vai chamar aquele poço de Ezeque, lugar da contenda. Aí ele sai dali de novo, não arruma contenda não, quem estava contendendo eram os caras. Aí ele vai para outro lugar, chega lá, poço entulhado. O que ele faz? Baixa a cabeça, prostra e morre por ali. Não, ele pega e começa a desenterrar os outros poços, cavar os outros poços. Por quê? Porque se não deu certo ali, eu venho para outro lugar e continuo trabalhando. Aí ele vai se levantar contra ele novamente. Ele vai chamar aquele poço de Sitna, lugar de inimizade. O pessoal se levanta e fala: não, aqui vai dar ruim, esse poço é nosso, não, pode deixar isso aí para lá, você está interferindo na nossa água. Sabe o que ele faz? Se levanta com muita raiva, brincadeira, vai para outro lugar. Quando ele chega em outro lugar, ele vai cavar um poço e a água começa a brotar e ele vai chamar aquele lugar de Helbot, lugar da prosperidade, lugar de alargamento, lugar onde deu certo. Ah, você não entendeu isso aqui não, senão tu já está glorificando. 3 irmãos estão cochilando e um já está pensando na sopa daqui a pouco. Deixa eu falar isso aqui com você. Ele estava em Gerar, não deu certo. Ele foi para outro lugar, mas não parou. Então chegou lá, deu problema, lugar de inimizade. Aí saiu de lá, foi para outro lugar, mas também não parou. Chegou lá, lugar da contenda. Tiraram ele de lá de novo, foi para outro lugar. Até que ele chegou no lugar do alargamento, no lugar da prosperidade. Entende isso aqui, irmão? Não deu certo num lugar, vai para outro e continua. Não prosperou em um lugar, vai para outro e continua. Deu certo, não deu certo o negócio, abre outro e continua. Porque uma hora você chega em Helbot, uma hora dá certo, uma hora expande e uma hora você prospera em nome de Jesus. Estão tentando entulhar os teus poços, é porque ali é o lugar da inimizade. Sai dali que não vai dar certo mesmo. Eu quero profetizar, o Helbot de Deus está chegando na vida de alguém aqui. Helbot é o lugar da prosperidade, lugar do alargamento, lugar que vai dar certo. Fala assim, eu pego essa palavra em nome de Jesus. Uma hora tem que chegar o Helbot, pelo amor de Deus, vai chegar e nós vamos prosperar em nome de Jesus. Acho que é o quarto agora. Sucesso de Isaac. Chegamos no sucesso, graças a Deus. 4.1, uma boa semente. Existem 3 razões pelas quais Isaac teve uma colheita extraordinária. Primeiro, ele era filho de Abraão. Segunda, Deus tinha abençoado ele. E a terceira, ele pega uma boa semente e semeia. Eu vou melhorar isso aqui. 3 fatores que fez Isaac prosperar. Primeiro, ele era filho de Abraão. Não entendi, pá. Filho é herdeiro da herança. Tem direito. Quantos filhos tem aqui? Se você é filho, você tem direito. Segundo, detentor da bênção de Deus. Quantos aqui tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Agora, a terceira é aquilo que vai fazer toda a diferença. Aquilo que eu vou fazer sendo filho e tendo a bênção de Deus sobre a minha vida. Semear uma boa semente. É fazer aquilo o melhor que eu posso. É dar o melhor que eu posso. Eu tenho uma frase comigo aqui, eu queria que você prestasse atenção aqui. Deixa para dormir daqui a pouco, que a gente já vai embora. Escuta isso aqui. Eu sei que segunda-feira à noite, todo mundo cansado. Aula, sangue do cordeiro. Eu faço faculdade, eu sei como é que é. Durmo 4 vezes ou 5 na aula cada noite. Mas escuta isso aqui em nome de Jesus. Ei, aquilo que você vai fazer além é o que vai fazer a diferença na tua vida. Eu tenho uma frase comigo que eu guardo no meu coração. Enquanto Deus não faz, ou Deus não cumpre aquilo que Ele falou que vai fazer,
Aí eu fico contigo, Carlinhos. Enquanto Deus não cumpre a promessa, eu faço aquilo que Ele mandou eu fazer. Não entendi, pastor, vou te explicar. Enquanto Deus liberou uma promessa, mas enquanto essa promessa não acontece, eu obedeço e faço aquilo que Ele mandou eu fazer até chegar no lugar da promessa. Eu quero declarar, vai obedecendo até chegar ao lugar da vitória. Vai obedecendo até chegar ao lugar do cumprimento da promessa. Vai obedecendo, vai trabalhando, vai orando, vai buscando, vai vindo para o culto, vai servindo, vai entregando envelope, vai servindo ceia, vai fazendo campanha. Enquanto Deus não cumprir as promessas dele, você vai fazendo aquilo que ele mandou você fazer. E depois que Deus fizer e cumprir, eu tenho certeza que tem mais promessas de Deus vindo sobre a nossa vida e ele é fiel para cumprir a cada uma em nome de Jesus. Amém? Diga isso comigo aqui, todo mundo, em nome de Jesus. Enquanto Deus não faz aquilo que ele falou que irá fazer, eu faço aquilo que ele mandou eu fazer. Você pode dizer glória a Deus? Continue na promessa dele e fazendo a sua vontade. Penúltimo, prosperidades em terras estranhas. Isaac não era nativo da terra dos filisteus, mas vocês que vão ler agora, para me tomar água, mais ali, 1, 2, 3, mais pessoal com Deus. O que significa isso aqui? Isaac era filho de Abraão. Abraão era o cara. É aquele que tinha recebido a promessa, aquele que tinha sido chamado por Deus, aquele que era amigo de Deus. Só que Isaac era filho dele. Pessoal, muita gente fala das antigas que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, irmão. Tem que buscar fazer a sua comunhão com Deus, ter o seu relacionamento com Deus. Então é isso que Isaac está fazendo aqui. Ele está num lugar diferente, ele está numa terra estranha, onde pessoas servem a outros deuses, mas ele entende, eu sirvo ao Deus do meu pai, eu sirvo ao Jeová, o Deus Criador, independente de onde você esteja. Eu conheci um irmão, um amigo, lá na outra igreja, que ele era crente, homem de Deus, mas só que quando ele se converteu, ele já era um administrador era tipo um centro espírita, mas não era onde tinha as reuniões, não. Era onde tinha a distribuição das doações, né? De alimentos, de roupas, e ele administrava aquele centro de distribuição. Eu falei, caramba, pastor, como é que vai ser o nosso amigo agora? Ele vai ter que sair de lá. Ele vai ter que sair de lá, porque ele é crente agora. E o negócio lá espírita, o pastor falou... Jovem, eu era líder de jovem nessa época, né? Aí ele falou, mas meu filho, essa que é a oportunidade. Deus está levantando um servo dele ali no meio daquele lugar para ele fazer a diferença. É por isso que eu quero chamar a atenção tua aqui em nome de Jesus. Tem gente que era o cara do bairro, fazia passeio, excursão, aí se converteu, agora não faz mais nada. Ei, essa é a oportunidade de continuar fazendo essas excursão e divulgar o nome do Senhor. Você, quando não era crente, juntava todo mundo na tua casa, fazia um churrasco, era uma cachaçada, tinha 300 pessoas num terraço que dava para 20. Agora você se converteu, não junta, não chama ninguém para vir para a igreja. Deus está te colocando em terras estranhas para você fazer a diferença, divulgar o nome dele, glorificar o nome dele. Ei, se você era o traste lá na faculdade, agora se converteu, você agora vai ser o homem de Deus, mas não aquele santarrão que não fala com ninguém, não, vai ser aquele descolado, mas aquele descolado que faz a vontade de Deus e que glorifica o nome do Senhor. Deus está te dando oportunidade para fazer a diferença onde você estiver. Se Deus te colocou em algum lugar, uma terra estranha, é a oportunidade
naquele trabalho, naquela escola, naquela faculdade, naquela vila que você mora. Sangue de Jesus tem poder. Quem mora em vila aqui, diga aleluia. Deus colocou ali naquela vila, faça a diferença, seja o Abraão, seja o Isaac daquele lugar, faça a diferença, busque ao Senhor e glorifique o nome do Senhor naquele lugar, em nome de Jesus, amém? Por fim aqui, Isaac, um símbolo de Cristo. A gente fez um paralelo aqui, eu não botei todos da revista, mas eu vou ler alguns aqui e outros a gente lê ali. Tanto Isaac quanto Cristo são reconhecidos como figuras, como filhos de Abraão, e nasceram miraculosamente. Foram oferecidos em sacrifício e mostraram-se obedientes diante do seu próprio sacrifício. Vamos ver alguns paralelos aqui, ó. Quando Isaac manda Eliezer ir na casa dos seus parentes, buscar uma noiva para ele. Olha só, como Eliezer, sendo servo de Abraão, foi enviado a buscar uma esposa para Isaac, Deus enviou o Espírito Santo para buscar uma noiva. Tem noiva aqui? Diga glória a Deus. Tanto é tal como o servo que não falou por si mesmo, o Espírito Santo dá testemunho acerca de Cristo. E assim como Isaac ficou com Abraão, enquanto Eliezer foi à busca de Rebeca, Jesus Cristo hoje está sentado à direita do Pai, enquanto o Espírito Santo prepara a noiva do Cordeiro. Aleluia! Tal como Isaac, que encontrou com Rebeca no campo, entre a sua casa e a dela, a igreja se encontrará com Cristo nos ares, entre o céu e a terra. E a longa viagem de Rebeca até encontrar com Isaac é uma alegoria da jornada do cristão para o lar celestial. Deus tem colocado uma missão em cada um de nós, buscar ao Senhor e fazer a sua vontade até que Ele venha, amém? Até que Ele venha, em nome de Jesus. Eu já estou findando aqui, a conclusão vai falar o seguinte: Isaac foi um homem próspero em todos os aspectos da sua vida. Como vimos, ele era submisso, paciente, pacificador e cheio de fé. Características essenciais a um homem de Deus. Que essa lição nos ajude a desenvolver uma vida de santidade e dependência de Deus, como Isaac fez. Que todos nós permaneçamos fiéis em tudo, na nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Você pode dizer amém? Para fechar, pastor Tuninho, tem sempre uma ilustração aqui do pastor Léo. Até botei aqui, ó. Como é que ficou legal, ó. Ilustração do pastor Léo. Dá para vocês verem aí? O que é isso aí? Por isso, olha só. Por que vocês não sentam aqui? Aí fica todo mundo ali assim, todo torto. Meu Deus, a igreja vazia e o povo senta ali, gosta, né? De ver o negócio pra cima ali. Sangue do Cordeiro tem poder. Viu aí? Deu para ver aí o negócio de cabeça para baixo? As luvas de um cirurgião. Queria contar o testemunho aqui de um amigo meu, pastor Tuninho, que se formou agora em medicina. Conhece? Mateus Ferreira, doutor Mateus Ferreira. Pô, foi meu liderado, estudou no Julieta Rego, lá na Coelho Branco, escola pública, né? Passou no Enem, estudou muito, passou para o Enem, fez uma faculdade de medicina 100% paga pelo governo. Estudou, hein? E já está atuando, ele falou, primeira etapa só, pastor Léo, vou estudar mais uns 6 a 10 anos ainda para chegar onde eu quero. Só que ele já fez uma pequena cirurgia. E foi justamente com essa luva aqui que ele me presenteou. E eu não sei aqui se alguém pensa em fazer algum procedimento assim, estético. Alguém pensa em fazer algum procedimento estético? Pode levantar a mão, irmão. Isso ali, ó. Tem ali. Mais alguém?
Então, o que que acontece? Como essa luva aqui, né, ela já fez uma cirurgia, então, e ele me presenteou, eu queria oferecer esse serviço para vocês, né? Eu queria oferecer esse serviço para vocês. No final ali, o menino vai estar fazendo uma ficha e a cirurgia que vocês quiserem fazer, vocês podem botar ali o nome ali, que eu vou estar operando vocês. Entendeu? Vocês estão rindo por quê, gente? Essa luva aqui já fez cirurgia. Estou botando a luva errada aqui? Não, calma, vai chegar aqui. Jesus, me ajuda, Jesus. Vou do seu lado. Estou sempre contigo. Aqui, pronto. Aqui. Então, não sei. Eu quero fazer bariátrica. Eu faço também, né? Eu quero fazer cirurgia plástica. Posso fazer por quê? Porque essa luva aqui já fez cirurgia. Então ela já está habilitada, né? Vai ter o irmão ali, pode ser você, Jesus. No final, anota o nome aí de quem vai querer fazer a cirurgia. Mas quem vai querer fazer a cirurgia aí, gente? Levanta. Ninguém vai querer? Mas isso aqui já foi usado, gente, por um cirurgião. Então ele já está habilitado a fazer qualquer tipo de cirurgia. Sim ou não? Ué, mas por que não? Não é uma luva de cirurgião? Já não fizeram cirurgia com essa luva aqui? Hã? Já fizeram. Mas sabe o que vai fazer a diferença nessa luva aqui? Não é a minha mão. É a mão do cirurgião. É a mão do médico que estudou 6, 8, 10 anos. E quando ele vestir essa luva aqui, ela vai ser habilitada para fazer o tipo de cirurgia que você for chamado ou que você designar ali para ser feito. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe quem é você? Essa luva aqui. Essa luva por si só não faz? Eu, por mim mesmo, não faço? Só que quando você é conduzido pela mão dos médicos, pelo Senhor dos senhores, quando ele veste essa luva, que é você, e fala, agora você pode ir, porque você está habilitado a vencer. Agora você está habilitado a cozinhar. Agora você está habilitada a dirigir. Agora você está habilitado a construir. Agora você está habilitado a desenhar. Agora você está habilitado a fazer uma cirurgia. Ei, quando você é revestido pela mão poderosa, você deixa de ser uma luva qualquer e passa a ser uma luva habilitada pela mão dele. Eu quero declarar para pessoas aqui, você se acha que não é ninguém e você está certo, eu também não sou, mas quando nós somos cheios da presença de Deus, nos tornamos habilitados para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos nada, sem Ele nós somos vazios, somos apenas como uma luva dessa aqui, mas quando Ele enche e preenche a nossa vida com a sua presença, podemos fazer tudo que Ele nos ordenar a fazer. E eu quero profetizar isso aqui sobre a tua vida. Cheio da presença de Deus, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Cheio da presença de Deus, você vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Cheio da presença de Deus, você vai chegar nessa faculdade. Você vai alcançar essa vaga de emprego. Você vai alcançar esse concurso público. Você vai chegar aonde Deus prometeu que você iria chegar. Só que quer ser cheio da presença de Deus, se coloca de pé aí, glorificando ao nome do Senhor, e que Deus te abençoe.